Voltamos ao vivo com a Central da Esperança, aqui em frente ao monumento dedicado a Nossa Senhora de Fátima no Santuário Nacional. E vamos falar um pouquinho sobre a Virgem de Fátima, hoje que é dia dela, dia de celebrarmos Nossa Senhora de Fátima. E para falar conosco sobre a Virgem de Fátima, recebo aqui Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Seja bem-vindo à Central da Esperança. Bom dia para o senhor. Bom dia e a todos que nos veem e ouvem com as bênçãos da Mãe do Céu, porque a Nossa Senhora de Fátima diz: eu sou do céu, vim do céu para a terra, e nos trazendo uma mensagem tão atual e tão necessária para os nossos dias, também de coronavírus. Dom Orlando Brandes, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho, para quem está acompanhando aqui a Central da Esperança, um pouquinho da história de Fátima. A história de Fátima é muito linda, porque já desde 1916 veio o anjo aparecendo aos pastorinhos. Para até 13 de maio de 1917, então, uma das aparições de Nossa Senhora que só vão concluir em 13 de outubro. E essa história de Fátima, ela é muito divina, mas muito humana, porque ela envolve os poderes do tempo, os problemas do tempo, as perseguições, as guerras, envolve o Papa. Então, de fato, Nossa Senhora traz até, como se diz, uma pastoral do céu para a terra, que é a pastoral da oração, a pastoral da penitência e principalmente a pastoral da paz. Dom Orlando, Nossa Senhora de Fátima pediu aos pastorinhos para que rezassem. Aliás, rezar é algo que a gente tem feito muito, inclusive neste tempo de pandemia, até por aproximar o nosso coração cada vez mais de Deus. O sentido também da oração é lindo, vendo a história de Nossa Senhora de Fátima, né? Vamos dizer assim, a mensagem da oração, o ensino da oração, ele é puro evangelho. Então Nossa Senhora só vem nos lembrar da importância da oração. O Novo Testamento mostra Jesus em 26 lugares diferentes rezando. E ele mesmo, na hora da sua paixão, diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então Nossa Senhora de Fátima vem reanimar, vamos dizer assim, impulsionar o dom da oração para que a gente não só reze, mas faça uma oração mais profunda, acredite na oração, ensine as pessoas a orar e com os frutos da oração é que nós vamos chegar então na paz, como é o conselho de Nossa Senhora, a oração do terço, mas também uma oração que nos leva à conversão. Portanto, Fátima é o puro evangelho. E Dom Orlando, a gente sabe que no sangue de nós brasileiros corre muito sangue português também, né? Até por isso a devoção à Nossa Senhora de Fátima se faz também tão grande aqui no Brasil. E é claro que o Santuário Nacional não poderia deixar de homenagear Fátima também, principalmente pela providência divina de, depois de 200 anos da pesca milagrosa, ter também a aparição de Fátima, né? Este é o sentido desse monumento aqui no santuário, né? O povo brasileiro ama muito Nossa Senhora de Fátima, até porque aqui em Aparecida a imagem foi pescada por 3 pescadores. Lá em Fátima são 3 pastorinhos. E claro, há sempre uma grande comunhão entre o Portugal e o Brasil, e a vinda da imagem para cá é uma homenagem, vamos dizer assim, para o nosso santuário e uma comunhão dos santuários, porque a imagem de Nossa Senhora de Fátima viajou pelo mundo inteiro, em todos os continentes, exatamente ensinando a paz e ensinando esses valores espirituais de consagrar as nações ao coração imaculado dela mesma. Então, aqui nós vamos lembrando sempre que Nossa Senhora Aparecida é imaculada, mas o imaculado coração de Maria, de Nossa Senhora de Fátima, é para que nós nos consagremos e consagremos todo o Brasil a essa mensagem e que o Brasil seja realmente uma terra, claro, católica como é, ou cristã, mas seja também uma terra de muita paz e de muita fraternidade e de muita espiritualidade, que nos lembra então essa belíssima imagem de Nossa Senhora. Outro fato que trouxe a imagem para cá é porque em 1981
o Papa São João Paulo II sofreu um atentado e ele tinha a medalha de Nossa Senhora de Fátima. E a bala pegou na medalha e ele não morreu. E um ano depois, em 1982, ele foi a Fátima, levou aquele projétil, aquela bala, e colocou na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Isso também foi uma grande motivação para aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa obediência à mensagem de Fátima. Dom Orlando, o senhor podia, já que o senhor aproveitou para falar um pouquinho da imagem dela aí, do significado dessa imagem, o senhor poderia mostrar um pouquinho da simbologia, falar um pouquinho da simbologia dessa imagem para a gente? A imagem é muito importante, até porque as primeiras páginas da Bíblia dizem que você, eu, nós aqui, somos imagem e semelhança de Deus. Toda essa criação bonita é a imagem do Criador. E qualquer símbolo que nós tenhamos é sempre uma imagem. Por exemplo, aqui, essa minha estola é uma imagem também. Então a imagem é um símbolo, a imagem é uma fotografia, a imagem é uma lembrança, a imagem é uma porta ou uma mão que nos aponta para Deus. Então nós não adoramos imagens, mas nós procuramos viver como imagem e semelhança de Deus. E quando a imagem de Deus em nós foi quebrada pelo pecado, então aqui em Aparecida a imagem apareceu quebrada, mas foi refeita. Toda a nossa imagem quebrada foi refeita pelo batismo. Por isso Nossa Senhora de Fátima nos pede a conversão, a oração e a reparação de nossos pecados para reparar todas as imagens humanas quebradas pelo pecado. Agora, Dom Orlando, a gente pode rezar também para Nossa Senhora de Fátima, pedindo pelo fim da pandemia, assim como ela pediu que rezássemos pelo fim da guerra? Sem dúvida nenhuma. E precisamos rezar acreditando. E amanhã quero lembrar que o nosso Papa Francisco está pedindo oração e jejum em comunhão com todas as religiões do mundo, inclusive com as religiões não cristãs, para rezarmos para o fim da epidemia, a descoberta de uma vacina, enfim, como com Nossa Senhora foi vencido o mal lá do ateísmo e caiu o muro de Berlim e a Rússia também mudou mais e não persegue mais as religiões, então nós também rezemos acreditando que esta pandemia também vai ser derrotada pela força da oração e, claro, pela colaboração científica, e nós vamos, com a oração, também ficando em casa, para colaborarmos com esse grande remédio, o remédio da quarentena. Dom Orlando, muito obrigada por vir aqui hoje conosco, por contar um pouquinho mais da história de Fátima e, é claro, levar todas essas informações para quem está em casa. Muito obrigada, viu? Eu quero dar uma bênção em todas vocês pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Oração, Nossa Senhora da Conversão, Nossa Senhora que quer um mundo melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui conosco.